Ao final do mês de abril de cada ano, todos os clubes de futebol do país têm a obrigação de apresentar o balanço do ano anterior. Até o momento em que gravo esse vídeo, na manhã do dia 20 de maio de 2025, o balanço referente ao ano de 2024 do Botafogo não foi apresentado. Foi o único clube que não o fez. Os demais apresentaram com atraso ou dentro do prazo os seus balanços. Já trouxemos aqui números sobre o Flamengo, com a análise do Bruno Chatac, que é advogado especialista em direito empresarial e gestão esportiva, membro também da Sport Market Makers. Agora o Bruno vai falar sobre Vasco, Fluminense e Botafogo. O Botafogo não apresentou o balanço, mas ele vai explicar esse contexto, o que isso significa. O Fluminense sim, o Vasco sim, cada um com seus problemas e como isso impacta diretamente no interesse do torcedor, que é o time de futebol. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, quero destacar que o patrocínio do vídeo é do SofaScore, o aplicativo que não pode faltar no seu celular. Faça o download do SofaScore e tenha acesso a farta informação, tempo real dos jogos, mapa de calor dos times e dos jogadores. São mais de 2.500 atletas só no futebol do Brasil e um número incomensurável pelo mundo. Você acompanha todas as principais competições de futebol pelo mundo com o SofaScore. Então, faça o download do aplicativo, fique sempre bem informado. O seu time se interessou por contratar um jogador, você vai pesquisar tudo sobre ele no SofaScore, por exemplo. E se você gosta da NBA, que está na reta final dos playoffs, você também pode acompanhar a NBA, a Fórmula 1, outros esportes no SofaScore. Então, acesse o link que está no primeiro comentário fixado ou esse QR Code que está na sua tela e faça o download do SofaScore, que apoia o jornalismo do canal. Então, vamos à palavra do Bruno Chatac, a respeito de Vasco, Botafogo e Fluminense. Diga lá, Bruno. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Chatac, mais uma vez eu estou aqui a convite do Mauro César para falar um pouquinho com vocês sobre o balanço dos 3 clubes cariocas que ainda restavam aqui pendentes de análise. O primeiro deles é o Botafogo, que na verdade não tem análise. Só lembrando, o Botafogo é o único clube do Brasil que, ao que determina a Lei Pelé, não apresentou as suas demonstrações financeiras no ano de 2024. Isso é muito grave. Isso traz muitas implicações e a gente agora vai explicar para vocês como a ausência dessa transparência pode revelar pequenos detalhes muito sérios a respeito do conglomerado que controla o Botafogo, que se chama Eagle Group. Começando um pouquinho, alguns meses lá atrás, a Eagle Group ela já tem dentro de seu portfólio uma série de problemas e situações delicadas. Digo melhor, em primeiro lugar, nós temos o Crystal Palace, no qual o John Textor tem, a Eagle, evidentemente, tem 45% do controle do clube e, portanto, ainda que não exerça o controle do futebol no dia a dia, já recebeu diversas determinações do Conselho Fiscal do Reino Unido para que apresente suas demonstrações contábeis e que, não havendo a apresentação dessa documentação, a Eagle corre o risco de ser impedida de funcionar na Inglaterra. Indo além, um outro clube da Bélgica, o Molenbeek, também vem encontrando o mesmo problema, tanto da Eagle na Inglaterra, quanto do Botafogo aqui no Brasil. O clube não apresentou suas informações contábeis e financeiras e também vem sofrendo processos disciplinares na Bélgica. O terceiro caso, e o mais importante, do MCO, né, da estrutura de multiclubes que pertencem à Eagle, é o caso do Lyon na França. O Lyon começou o ano com um risco e um alerta da Federação Francesa para que promovesse a venda de atletas para equilibrar as suas contas, porque o clube estava com um déficit acima do que é permitido, não só pela UEFA, como também pela Liga Francesa. Dito isso, o clube acabou se comprometendo e muito, e agora, já com vários alertas ainda que classificado para a Conference League, que é como se fosse a terceira divisão das divisões europeias, corre não só o risco de ficar de fora, de ser excluído da competição continental, como também de ser rebaixado no campeonato francês. Então, toda essa situação promete um verão europeu, portanto, inverno para nós aqui no Brasil, muito turbulento para o Eagle Group. Então, hoje, evidentemente, seria ilação a gente dizer que o Botafogo está mal, que a Eagle corre o risco de acabar, mas para nós do mercado e para todo mundo que acompanha um pouquinho essa questão das finanças no futebol, os avisos e alertas são vários de que alguma coisa errada está acontecendo. E pessoal, falando um pouquinho do Botafogo, era de se esperar que esse balanço viesse dentro de uma transparência e com números relevantes. Lembrando que o Botafogo
teve a conquista da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, provavelmente incorrendo em receitas de premiação recorde. Então, em tudo que se viu até aqui, não haveria por que o clube não fazer a publicação do seu balanço. Indo um pouquinho aí para o caso do Vasco, é o caso intermediário, porque é um clube que naturalmente apresentou o seu balanço, mas de uma maneira literalmente muito amadora. São 4 páginas, um balanço que é não auditado, portanto, uma auditoria independente não fez ali a validação das contas que ali foram apresentadas, portanto, é como se a gente tivesse que ficar não só com informações muito vagas, mas ainda com informações não confirmadas dentro de um processo de governança e transparência. Mesmo assim, o Vasco, ainda que tenha tido uma arrecadação recorde para o ano de 2024, muito turbulento politicamente, apresentou números muito perigosos. O principal deles é a sua dívida de mais ou menos 1,1 bilhões de reais, e essa dívida ela tem um caráter muito preocupante, porque 42,5% dessa dívida tem um envezamento de dívida a curto prazo, ou seja, são dívidas que dentro de uma noção contábil, elas vão vencer em até 12 meses. Isso significa que é praticamente tudo que o clube arrecada no ano, e é natural falar que o clube vai ter que renegociar. E aí, falando de renegociação, o Vasco, com a sua SAF, que hoje é administrada pela associação, pediu uma recuperação judicial muito atabalhoada, de uma maneira muito desesperada, porque provavelmente não estava com fluxo de caixa para cumprir com as suas obrigações diárias. É quase que se você fosse comandar um negócio que todo dia é uma nova emoção, todo dia é como se fosse o último dia. E o Vasco propôs um plano de pagamento para os seus credores que beira 90% de desconto. Então, até o Mauro já alertou sobre isso, é como se um jogador que tem aí 100 mil reais para receber, ele vai receber 8 mil reais. Então, é um plano muito arriscado, um plano que, naturalmente, se não aprovado, implica a falência da SAF, né? Ainda que a questão dos direitos esportivos ainda tenha uma série de nuances, então o Vasco não vai deixar de existir, mas pode e vai provocar um cenário de muitas incertezas para 2025. O único destaque positivo é o desempenho da torcida, que com bilheteria e sócio-torcedor, num estádio como São Januário, que é um caldeirão, mas que é relativamente pequeno, conseguiu atingir um volume de 89 milhões de reais, portanto, excelente, ainda que as receitas de patrocínio e publicidade mostrem um clube gigantesco que vem naturalmente encolhendo. E por fim, a gente vai falar um pouquinho aqui do Fluminense. O Fluminense, de fato, teve um ano de premiação baixa, perto do desempenho esportivo, mas com faturamento na casa de 600 milhões de reais, com uma forte uma forte receita de venda de jogadores. O caso do André e do Alexander foram muito robustos para termos de receita de jogadores. E o clube, naturalmente, ainda que tenha feito um certo dever de casa, como vários outros clubes no cenário do futebol brasileiro, é um clube que não consegue se sustentar com seu fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro disponível, e a dívida que vem sendo arrastada há muito tempo. Se no Vasco, esse valor é de 42,5% em termos das dívidas a curto prazo, no Fluminense esse valor está em 45%. Então é natural que haja um estrangulamento. O próprio relatório de auditoria fez expressamente esse apontamento, que o clube corre sério risco, se não efetivamente sanar o seu problema de ausência de fluxo de caixa, um estrangulamento financeiro que a gente fala. Então é um clube que, por mais que ano passado já tenha tido uma receita recorde, com a conquista da Libertadores e um ano histórico para o clube, e esse ano com recorde de vendas, é um clube que está ali fazendo o dever de casa, suando, mas qualquer ano, ou mesmo se não tiver um ano ruim, vai acabar sendo estrangulado pelo fluxo de caixa. Então a atenção para o Fluminense ela é muito grande. Fala-se muito em SAF, mas naturalmente uma operação de SAF, de venda do clube, ou uma operação de restauração da dívida, é o único cenário possível para um projeto aí de pelo menos entre 5 e 10 anos. Salvo o contrário, teria que haver uma injeção inorgânica de capital, ou seja, alguém que efetivamente viesse e botasse muito dinheiro aí.
E tanto para o Vasco quanto para o Fluminense, fica um alerta muito grande. Com os juros americanos, os juros americanos muito altos, isso naturalmente tem feito com que o dinheiro tenha ficado muito mais nos Estados Unidos. E com isso, investimentos em outros centros, como é o Brasil, e outras indústrias, como a indústria do entretenimento, têm cada vez mais sido escassos. Então, virar SAF não necessariamente depende só do clube. E mais do que isso, os compradores que aí se oferecem estão cada vez em menor número e, evidentemente, também é preciso ser feita uma análise de perfil do comprador para que a gente não repita um caso de uma 777 e, eventualmente, dos riscos que a Eagle vem demonstrando essas certas derrapadas que preocupam e muito. Muito obrigado ao Bruno mais uma vez pela participação, né? Eu indico que você o siga no Twitter, como você viu já o perfil dele destacado enquanto ele fazia seu comentário. Agora, X, como é chamada essa rede social, lá ele costuma destrinchar a situação financeira dos clubes do Brasil, não só dos cariocas, em publicações detalhadas e mastigadas, explicando a situação financeira desses times, desses clubes, após a apresentação dos balanços de 2024. Acompanhe e confira que vale a pena. Bem, é isso, né? Eu acho que os números foram todos colocados aí. Agora cabe ao torcedor lidar com a informação da melhor forma possível. O importante é manter-se bem informado. Eu sei que o tema é árido, muita gente não gosta, mas não dá para ignorar a parte financeira do seu clube se você com ele realmente se preocupa. Seja SAF ou não, tenha sido campeão ou não, porque as coisas podem mudar, né? E se empresas podem quebrar a partir de um erro na gestão ou de má gestão, é claro que um clube de futebol também pode quebrar. Temos exemplos assim aí pelo mundo. Então, todo cuidado é pouco e toda atenção é necessária. E toda atenção também será necessária depois de Flamengo e Botafogo da Paraíba para a live que faremos aqui no canal por volta de 10, 15 para meia-noite. O jogo acaba mais ou menos 11h30, 11h35. Logo depois tem a live aqui no canal após essa partida pela Copa do Brasil. Flamengo e Botafogo da Paraíba. A bola rola 9h30 da noite, quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Depois da vitória no jogo de ida, que foi em São Luís do Maranhão. O time paraibano levou o jogo para lá e o Flamengo venceu por 1-0. Também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Faça a inscrição no Clube de Vantagens da S1 Live e inscreva-se no canal. Fazendo parte do Clube de Vantagens, você concorre à camisa oficial toda segunda-feira ao final do Na Área, que acontece segundas e sextas às 11 da manhã com a minha participação. E na edição de segunda-feira, ao final, sempre tem sorteio de camisa oficial. Você também pode participar do bolão, participando do Clube de Vantagens da S1 Live e faturar, por que não? Então inscreva-se no canal e entre para o Clube de Vantagens da S1 Live. Também destaco aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, com o melhor das nossas lives, e o clube de membros do canal, a maneira de você apoiar o nosso trabalho. E no primeiro comentário fixado, o link para o meu blog no All Sports, todo dia um novo texto sobre futebol, e também para o Uso 360, que tem a camiseta e a caneca Eu Odeio a Data FIFA, ela está voltando agora em junho, aí a Data FIFA, e também o cupom Mauro César te dá desconto em todo o site, navegue no Uso 360, vai encontrar muita coisa bacana por lá, e com o cupom Mauro César você também vai ter desconto. Então, live na quarta-feira, depois de Flamengo e Botafogo da Paraíba, eu conto com a sua audiência, valeu e saudações.